Fala galerinha da primeira série, olha, eu sei que vocês estavam pedindo, então estou aqui para vocês, tá? A ideia agora é a gente terminar aquele capítulo sobre fundamentos cinemáticos. Eu sei que já está ficando um pouco repetitivo, a gente já está batendo com o martelo em cima desse mesmo prego já há um tempinho, né? Só que agora realmente a gente vai se encaminhar para o fim desse capítulo, tá? Algumas coisas que a gente vai ver aqui, eu já passei em atividade, mas a gente vai revisar. E também é lógico que vamos progredir um pouquinho, tá? Vamos falar sobre classificação de movimento, aceleração e o mais importante da aula de hoje, que vai ser velocidade de percurso. Lógico que, associada a essa aula que a gente está gravando aqui agora, vai ter uma listinha para vocês irem exercitando durante esse período de quarentena, tá? Então vamos lá. A ideia que a gente está trabalhando aqui é velocidade escalar média. A gente já viu em sala. Velocidade escalar média a gente simboliza pelas letras VM, V índice M, certo? E também, isso já é definido, tanto aqui no ensino médio quanto lá no ensino fundamental, que a velocidade média é ΔS divididos por ΔT. Tem até um forrozinho, uma musiquinha, que eu não vou cantar jamais, tá? Para você decorar essa equação. ΔS sobre ΔT, dá pra memorizar facilmente. Lembra que ΔS é o deslocamento escalar em metros. Lembra que delta é sempre me dá aquela ideia de variação. Então, por exemplo, ΔS é variação de espaço, de posição. E a gente sempre calcula como sendo final menos inicial. Então, é a posição final menos a posição inicial. Lembra que a posição final eu chamo de S, a posição inicial S índice 0, o S0, tá? Então, esse aqui é o meu deslocamento escalar. Ele é dado em metros. Ou seja, eu vou pegar a posição final do módulo, vou pegar a posição inicial do módulo e vou subtrair. Quando eu fazer essa continha, eu vou ter o ΔS. E lembra que ΔT é o intervalo de tempo, medido em segundos. Também acaba sendo também uma variação de tempo. Só que a gente chama de intervalo de tempo. De qualquer forma, como é um delta média variação, ΔT, então é o tempo final, ou instante final, menos o instante inicial, T menos T0, tá? Isso aqui é um complemento que possivelmente você já sabe. Bom, a velocidade média, pessoal, ela mede a velocidade global do móvel durante toda a viagem. Então, provavelmente você já viajou de carro, você deve ter visto, alguns carros mais modernos têm isso, no painel, ele fornece para você a velocidade média que você teve no percurso todo. É lógico que a velocidade que aparecer lá, sei lá, vamos chutar um valor, foi 70 km por hora. Será que na viagem toda você teve sempre 70 km por hora? Não, isso aí é uma velocidade média. Teve um momento que você foi obrigado a dar uma freada no carro, talvez você teve que parar para um pedágio, teve um momento em que você passou um pouco de 70 km por hora, foi até 100, né? Desde que isso seja permitido pela legislação do trânsito. Enfim, né? Esse 70 km por hora ele não acaba representando todas as velocidades do móvel o tempo todo, né? Em todos os instantes, mas não, isso é uma média para todo o percurso. Tá? Então isso é importante você saber. A velocidade média tem essa distinção. Aquela velocidade que você está vendo no velocímetro, aquela velocidade naquele instante, a gente chama de velocidade instantânea. A gente já vem para ela, só espera um pouco, aguenta um pouco as pontas. Tá? Pessoal, seguinte, deslocamento escalar a gente mede em metro, intervalo de tempo em segundo. Isso dá para a gente uma unidade derivada para a velocidade média. Então, no sistema internacional, do famoso SI, que a gente estudou na nossa primeira aula do ano, já há muito tempo atrás, a unidade de velocidade média é metros por segundo, porque isso aqui está em metro dividido por segundo, metro por segundo. Tá? Então, a unidade no sistema internacional de velocidade, tanto velocidade média quanto velocidade instantânea, é metro por segundo. Agora, é muito mais usual, tanto é que isso está no velocímetro do nosso carro, tratar a velocidade média ou qualquer uma das velocidades em quilômetro por hora. É tranquilo, é fácil, a gente usa isso no dia a dia, a gente tem mais noção, inclusive, de quanto, por exemplo, vale 10 km por hora do que 3,6 metros por segundo, né? Porque isso aí está mais no nosso cotidiano. Bom, se existe uma unidade no sistema internacional que a gente normalmente usa para os nossos exercícios de física, e existe uma unidade usual que a gente usa no nosso dia a dia, ou seja, o metro por segundo e o quilômetro por hora, respectivamente, tem que existir uma forma de converter. Por exemplo, vai que você está fazendo um exercício e o exercício te dá um dado em quilômetro por hora, mas você precisa passar esse dado para metro por segundo. Como é que eu faço para fazer essa transformação? É muito simples, eu vou dar a regrinha e depois vou fazer um exemplo. De metro por segundo
quero passar para quilômetro por hora, vem a indicação que a setinha está apontando. Eu vou pegar o valor e vou multiplicar por 3,6. Então, o valor em metro por segundo vezes 3,6 me dá o resultado em quilômetro por hora. Agora, se o exercício me dá em quilômetro por hora e eu preciso passar para metro por segundo, eu faço o processo inverso. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Também eu acredito que isso não é muita novidade para você, tá? Bom, pessoal, como eu falei, dei a regrinha, agora a gente vai fazer um exemplo. Então, eu tenho aqui 10 metros por segundo e quero passar esses 10 metros por segundo para quilômetro por hora. Que nem diz a regrinha, para fazer essa conversão eu multiplico por 3,6. Então, vai ser 10 vezes 3,6. 10 vezes 3,6 não é muito complicado, é só deslocar a vírgula. 36. 36 o quê? Agora sim, quilômetros por hora. Está feita a conversão. Tinha metro por segundo, multipliquei por 3,6 e passei para quilômetro por hora. Agora, vamos fazer o processo inverso. A gente tem 144 km por hora. Quero passar essa velocidade para metro por segundo. O que eu faço? Bom, vou pegar o outro diz aqui, porque para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, segundo a regrinha, eu divido por 3,6. Quando eu divido 144 por 3,6, por favor, saiba fazer essa conta, que eu já vou botar o resultado direto, me dá 40 metros por segundo. Certo? Existem inúmeros valores que são meio batidos, tá? Tipo 144 km por hora, 108 km por hora, 72 km por hora, 36 km por hora. Esses aí estão sempre aparecendo nos exercícios. Então, desses que eu acabei de falar agora, volta um pouquinho no vídeo e tenta converter esses aí para metros por segundo. A regrinha é a mesma, tá? Pessoal, como eu falei, existe uma velocidade média, que às vezes é indicado pelo painel do carro, a velocidade média durante toda a viagem, globalmente, mas existe também a velocidade escalar instantânea, que é por um instante de tempo, que é aquela hora que você está olhando, você bate o olho no velocímetro e vai estar apontando o quê? 80 km por hora, tá? Então, ó, a velocidade escalar média é para todo o percurso, para todo o trajeto. Agora, a velocidade escalar instantânea é pontual, é naquele instante que você bateu o olho no velocímetro. Enquanto a velocidade escalar média a gente chamava de Vm, o Mzinho, lógico, você sabe, é de média, a velocidade escalar instantânea a gente só chama de V, tá? Bom, essa conta que está aqui não é uma conta que você que está no primeiro ano tem que se preocupar. Isso aqui é um limite. O limite a gente só faz na faculdade. Então, quem for para a área de exatas, fazer uma engenharia, uma matemática, até uma física, vai acabar vendo cálculo de limite. Só que muito mais importante do que a gente saber como é que calcula, é a gente tentar entender o que significa isso aqui. Então, o que significa? O limite, quando ΔT tende a zero, de ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT não é a velocidade média? Sim, é a velocidade média para um percurso todo, para um intervalo de tempo. Agora, se eu pego esse intervalo de tempo que eu tenho e tendo a zero, eu estou transformando esse intervalo de tempo cada vez menor, até quando o intervalo de tempo vira um instante de tempo. Eu transformo em um intervalo em um ponto, em um instante só. Tá? Então, o que está escrito aqui? Que a velocidade instantânea é o limite quando ΔT tende a zero da velocidade média. É quando eu pego o global e transformo em pontual, transformo apenas em um instante. Tá? Não se preocupa com essa conta, mais importante do que fazer ela é você entender o que significa. Tá? É o limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT. Não vou cobrar isso aí matematicamente de vocês, porque a gente também não tem ferramenta para fazer isso, tá? Ferramenta matemática por enquanto. Bom, a gente, daqui eu acho que alguma coisa a gente já tinha visto em sala, mas isso aqui é coisa nova para as duas turmas do primeiro ano. É o seguinte, a velocidade ela pode classificar o movimento. Dá para eu dizer se o movimento é progressivo ou dizer se o movimento é retrógrado. Então é o seguinte, sempre quando a velocidade for positiva, presta atenção, vou repetir. Sempre que a velocidade for positiva, eu digo que o movimento é do tipo progressivo. Então, se você calculou a velocidade deu mais alguma coisa metros por segundo, o movimento é progressivo. Agora, se a velocidade for negativa, ó, positiva maior que zero, todo mundo concorda, negativa menor que zero, aí a gente diz que o movimento é retrógrado, tá? Então, existe essa distinção aí entre velocidades. Só que o que
quer dizer isso? O que significa uma velocidade positiva e uma velocidade negativa? Em sala ainda, a gente tratou sobre referencial. E referencial ele era basicamente um sistema de coordenadas. E eu orientava esse sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se ele está indo para lá o sistema de coordenadas e o carrinho, o móvel, está acompanhando, indo no mesmo sentido, também indo para lá, tá? O que acontece? A velocidade é positiva. Ou seja, o movimento vai ser progressivo quando a trajetória do móvel coincidir com o referencial, com a orientação do referencial. Só isso. A velocidade positiva indica essa coincidência. O movimento vai ser progressivo, chamado de progressivo. Agora, quando é que a velocidade vai ser negativa? Quando é que o movimento vai ser retrógrado? É o oposto, né? Se o referencial está indo para lá e o carrinho está indo na direção oposta, a velocidade é negativa. O sinal da velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Isso aqui é uma coisa que eu sempre digo para vocês prestarem atenção. Velocidade positiva não quer dizer que a velocidade está aumentando. Nem velocidade negativa não quer dizer que a velocidade está diminuindo. O mais ou o menos da velocidade só me indica se ele está indo a favor ou contra a trajetória. Só isso que me indica. Quem me diz se a velocidade está aumentando ou está diminuindo é a aceleração, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então isso aqui é uma coisa bastante básica, bastante simples. Agora o que a gente vai fazer é ver a respeito da velocidade média de percurso. Tá? Vocês já vão compreender porque eu vou passar um exercício para vocês. O enunciado desse exercício vai estar aqui na descrição do vídeo, vocês podem acompanhar por ele. Tá? Eu vou apenas ler, ele é um exercício da terceira série do ensino médio, tá? Mas dá para a gente fazer, é bem tranquilo. Então vamos lá. O que é velocidade média de percurso? Pessoal, normalmente quando você, sei lá, corre uma maratona, ou melhor que isso, faz uma prova de triatlo, faz lá, nada um pouquinho, dá uma caminhada e anda de bicicleta. Lógico que você concorda comigo em que nessas 3 etapas dessa tua viagem completa, você nem sempre vai ter a mesma velocidade, né? De bike você consegue pegar uma velocidade maior, às vezes andando é menor e nadar, enfim, depende do seu preparo físico, também existe uma mudança, tá? Então as velocidades nesses trechos, nesses percursos dessa viagem inteira são diferentes. Como é que a gente calcula a velocidade média para o percurso todo? Ou seja, de toda a prova do triatlo. É bem simples, é bem tranquilo. Por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. A velocidade média para o percurso vai ser, vamos lá, vamos deixar isso aqui bonitinho, o somatório dos ΔS divididos pelo somatório dos ΔTs. Meu Senhor, eu não sei o que significa esse símbolo que está aí. Pessoal, é só acompanhar com o que eu falei. É o somatório dos ΔS. Ó, vou até colocar aqui para vocês. Isso aqui é o somatório. Ou seja, vai ter um ΔS para bike, o quanto você andou de bicicleta, vai ter um ΔS para o quanto você andou a pé e vai ter um ΔS para quanto você nadou. Você vai pegar o ΔS de cada um e vai somar. É isso que significa ΔS. Agora, o somatório dos ΔTs, o tempo que você demorou para andar de bike, o tempo que você demorou para nadar e o tempo que você demorou para andar, para caminhar, para correr. E soma tudo. É isso que significa somatório. Eu sei que o símbolo assusta porque vocês não conhecem, mas aos tempos a gente vai se familiarizando com ele. Tá? Tá bom, professor, mas eu não entendi em que contexto que a gente vai usar essa equação. Então vai ser o seguinte, desce um pouquinho aí a barra de rolagem no teu YouTube e olha a descrição. Eu vou ler o exercício aqui e você vai acompanhando aí e a gente já faz esse exercício, tá? Então é o seguinte, ele diz isso aqui, ó. Um ciclista pedala por 2,5 horas a uma velocidade de 40 km por hora. Ele descansa por 30 minutos e pedala outras 2 horas a uma velocidade de 20 km por hora. Qual é a velocidade média do ciclista no percurso total? Então você pode ler, reler aqui na descrição do vídeo e tal. A gente vai fazer esse exercício agora. O que a gente tem que reparar é que esse problema ele é dividido em 3 etapas. A etapa lá em que o ciclista estava andando a 40 km por hora, ele fez isso em 2 horas e meia. Ele tem uma segunda etapa que ele ficou descansando por 30 minutos. E teve uma outra etapa em que ele ficou andando a 20 km por hora durante 2 horas. Então são 3 etapas. Essas 3 etapas eu vou chamar de A, B e C.
Então vamos lá, vamos fazer esse exercício que está anunciado aí na descrição. No que a gente está chamando de percurso A, ele tinha uma velocidade. A velocidade de A era 40 km por hora. Então VA era igual a 40 km por hora. E ele diz que ele fez isso em 2,5 horas. Então eu tenho um ΔT de A igual a 2,5 horas, né? 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Depois, ele descansou por 30 minutos. Esses 30 minutos que ele passou descansando, a gente tem que considerar também. E a gente está chamando de B. Pessoal, olha no meu olho. Qual é a velocidade do móvel quando ele estava descansando? Ele estava parado, não estava? Então é zero. A velocidade no percurso B é zero. Esse cara estava em repouso, ele estava descansando. Lógico que a gente faz tudo aqui com relação ao Sol, à Terra, né? Não sei que vocês tiveram aula de referencial semana passada, mas por enquanto vamos referenciando tudo em relação à Terra. Muito bem. E ele fala que ele descansou por 30 minutos. Todo mundo que está aí me assistindo, concorda comigo que 30 minutos é 0,5 horas? Tanto é porque a gente chama de meia hora. Então o ΔT de B é 0,5 horas, 30 minutos, certo? Depois desses 30 minutos paradão, descansando, esse cara vai pedalar por mais 2 horas a 20 km por hora. Então eu vou chamar essa parte do percurso aí de C. Então, ó, a velocidade de C é de 20 km por hora. 20 km por hora. E o tempo em C que ele demorou para fazer isso foi de 2 horas, certo? Foi de 2 horas que ele demorou para cumprir esses 20 km por hora aí. Pessoal, olha aqui um pouquinho. Em A gente tem velocidade e ΔT. Observe que está faltando o ΔS. Na B, tem a velocidade e o ΔT. Repara que está faltando o ΔS. No C, a gente tem velocidade e tempo. De novo, está faltando o ΔS. Então, a gente vai calcular o ΔS para cada um desses movimentos, tá? Eu vou vir aqui no cantinho. A gente sabe que velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? Certo, professor. Se eu quero saber o ΔS, todo mundo concorda comigo que o ΔT que está dividindo passa multiplicando? Concordo, professor. Então, ó, o ΔS a gente vai calcular pegando a velocidade média e multiplicando pelo intervalo de tempo. Simples assim. Então, a gente vai fazer isso para A, para B e para C. Observa aqui. O ΔS de A vai ser a velocidade de A vezes o ΔT de A. Velocidade de A vezes o ΔT de A. Então, ó, ΔS de A vai ser igual a velocidade de A é 40 km por hora. Velocidade ΔT de A é 2,5 horas. Com isso, o ΔS de A, eu já calculei antes, vai me dar 100 km. Tá? Então, 100 km. Então, perceba, agora a gente já tem todas as informações de A. A gente tem velocidade de A, ΔT de A e o ΔS de A é 100 km. Professor, não tem problema, você usou quilômetro por hora, hora e quilômetro, não tem que passar para si. Você até pode, a questão é aberta. Mas como tudo está em quilômetro e tudo está em hora, e as velocidades em quilômetro por hora, deixa nessa unidade mesmo que você vai facilitar o seu serviço, tá? Mas dá para passar para metros por segundo, se você quiser, né? A menos que a questão peça em quilômetro por hora, tá? Daí não vai ter como, você vai ter que fazer esse processo. Fizemos o ΔS de A, o ΔS de B a gente faz usando a mesma continha. Então, ΔS de B é igual a velocidade média de B vezes ΔT, só que isso é mais fácil de calcular. Se esse cara descansou por 30 minutos, ele estava rigorosamente parado. Então, quanto é que vale o ΔS de B? Pô, se estava parado, é zero, tá? Porque também a velocidade era zero. Ia ficar 0 vezes 0,5, que é zero. Então, o ΔS de B é zero, certo? E agora, a gente faz o ΔS de C. Também é muito tranquilo. O ΔS de C é a velocidade média de C vezes o ΔT de C. Aqui faltou um Bzinho. Muito bem. Então, vamos lá. O ΔS de C vai ser igual a velocidade C, 20, ΔT de C, 2 horas. Muito bem.
Então, o ΔS de C vai ser 20 vezes 2, pela matemática moderna, 40 quilômetros. Então, ΔS de C, 40 quilômetros. Professor, eu esqueci o que o exercício pedia. O exercício pedia a velocidade média do percurso todo. E como é que a gente calcula isso? Vou botar aqui a equação. Eu somo todos os ΔS de A, de B e de C e divido pela soma de todos os ΔTs de A, de B e de C, tá? De todas mesmo. Ah, mas o B ele ficou parado, mas tem que somar, tá? Isso é obrigatório, você precisa somar esse tempo que ele ficou parado. Tudo bem? Então vamos fazer essa continha para finalizar esse exercício. Então, ó, parar aqui. Você já sabe que a velocidade média do percurso todo, é o somatório dos ΔS divididos pelo somatório dos ΔTs. O somatório dos ΔS é o ΔS de A, mais o ΔS de B, mais o ΔS de C. Então, a velocidade média vai ser igual a, vamos lá, ΔS de A mais ΔS de B mais ΔS de C. Observe que esses foram os valores que a gente acabou de encontrar. E o somatório de ΔT? Me fale aí, eu estou disputando. ΔT de A mais ΔT de B mais ΔT de C. É o somatório. Agora é só substituir com os dados que a gente já tem aqui nas chaves. Então, ó, a velocidade média vai ser, então, ó, ΔSA, que é 100, mais, nossa, ficou uma reta horrível aqui, 100, mais ΔS de B, 0, tem que somar, né, por mais que seja dentro, mas é bom lembrar dele, mais o ΔS de C, 40, divididos pelo somatório dos tempos. Então, ΔT de A, 2,5, ΔT de B, 0,5, tem que somar, mais ΔT de C, 2 horas. Muito bem. Então, a velocidade média vai acabar sendo 100 mais 0 dá 100, mais 40, 140. 140. 2,5 mais 0,5 dá 3, mais 2 dá 5. Muito bem. A hora que você for fazer essa conta aqui, 140 divididos por 5 é a mesma coisa que 280 divididos por 10. 280 divididos por 10, a velocidade média dá 28. A gente estava tratando tudo em quilômetro por hora. Então é 28 quilômetros por hora. E tá aí a resposta do exercício. Então, ó, eu vou passar para vocês vários exercícios e alguns deles são de velocidade média de percurso. Não existe dificuldade, mas se você tiver algum problema, volta no vídeo, vê o exercício sendo feito de novo e tenta reproduzir, tá? Mesmo assim, se persistirem as dúvidas, persistirem os sintomas, pode consultar o professor deverá ser consultado. Você tem ferramentas para fazer isso. Pessoal, só para terminar então, vamos ver o que é aceleração, que é o conceito que encerra esse capítulo que a gente está vendo, tá? Então vou deixar isso aqui e vamos ver o que é aceleração. Também é bem sossegado, bem tranquilo, tá? É uma equação que provavelmente alguns de vocês já conhecem. Estou apagando, mas se você quiser, você pode dar um pause no vídeo, copiar, bem tranquilo, vai no seu tempo aí, tá? Então, ó, vamos definir o que é aceleração escalar média. Então, ó, aceleração escalar média. Eu espero que alguns de vocês que já estão aí famintos por estudar já tenham dado uma lida no livro a respeito do que é aceleração média. Mas caso não, agora vocês estão tendo essa aula e vão poder ler com muito mais tranquilidade. Pessoal, a aceleração média também é uma grandeza que mede rapidez. A velocidade mede a rapidez com que o corpo varia a posição. Mas a aceleração, ela também mede uma rapidez. Mas é a rapidez com que o móvel varia a velocidade. Tá? Então, a aceleração média, a gente diz o seguinte, que ela é ΔV, variação de velocidade, dividido por ΔT. E essa aqui é a equação que a gente usa para calcular a aceleração média. É lógico que ΔT você já sabe que é intervalo de tempo, é t menos t0. Então eu só vou escrever o que é ΔV. ΔV é variação de velocidade. Variação de velocidade.
certo? Certo, professor, muito bem. Variação de velocidade. Como toda boa variação, que é dada por delta, ΔV é V final menos V inicial. Lembra que o V inicial é sempre V índice zero. E é isso aí, tá? Variação de velocidade divididos por intervalo de tempo. A unidade para isso aqui, pessoal, no sistema internacional, é bem raro que você tenha que converter, então a gente só vai passar o sistema internacional. A unidade de aceleração média, né, é igual a metro por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque, olha, o ΔV tem metro por segundo, dividido por segundo. Fica metro por segundo por segundo. Então, é metro por segundo ao quadrado. É bom falar da unidade porque por aí você já se toca no que se trata. Ó, metro por segundo, ou seja, quantos metros por segundo o carrinho ganhou ou perdeu a cada segundo. E basicamente é isso que indica a aceleração, né? A aceleração média no caso, tá? É a rapidez com que o móvel varia a sua velocidade. A unidade no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Para terminar a aula, a gente vai ver a ideia de classificação de movimentos, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma tabelinha aqui com vocês para vocês me ajudarem a completar. Vocês já vão falando aí, eu estou escutando vocês, não tem risco nenhum. Então, ó, essa tabelinha ela vai ser assim. Vou fazer ela meio grande aqui, tá? Para caber bem o que eu vou escrever. Muito bem. Seguinte, aqui do ladinho eu vou botar as velocidades. Só que aqui a velocidade vai ser positiva. Então, velocidade positiva, V maior que zero. E aqui a velocidade vai ser negativa, ok? Ok, professor, ótimo, muito bem. Aqui na primeira das linhas eu vou colocar a aceleração. Então, a aceleração positiva. E aqui eu vou colocar do ladinho a aceleração negativa. Então, ó, A menos. Muito bem. Vamos completar essa tabelinha. Deixa eu puxar aqui as nossas linhas. Muito bem. Para completar isso daí. Pessoal, seguinte. Quando a velocidade é positiva, a gente viu que o movimento é progressivo. Então, aqui o movimento vai ser progressivo, tá? Então, aqui ele vai ser progressivo, porque a velocidade é positiva. E aqui ele também vai ser progressivo, porque a velocidade é positiva. Aqui, nessa linha, a velocidade é negativa. Então, o movimento vai ser, por si só, retrógrado. Então, ele vai ser retrógrado aqui e retrógrado aqui. Tá? Então, retrógrado e retrógrado. Muito bem. Essas são classificações quanto à velocidade. A gente olhou para a velocidade e disse se é progressivo ou retrógrado. Agora, quanto à aceleração, a gente também vai definir, tá? Uma classificação de movimentos. Para ser acelerado, aliás, quanto à aceleração ele vai ser acelerado ou retardado. E como é que funciona isso aqui? Presta atenção. Deixa eu pegar cor de abóbora aqui. Concorda comigo que nessa célula aqui, nessa aqui, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva também? Sim, velocidade positiva, aceleração positiva. Os sinais são iguais, não são? Professor, são iguais. Então, esse movimento aqui é do tipo acelerado. Velocidade positiva e aceleração positiva, mesmo sinal, ele é acelerado. Então, o movimento em velocidade positiva e aceleração positiva, ele é progressivo acelerado, que a gente chama. Agora, olha aqui, para essa célula, velocidade positiva, mas aceleração negativa. Os sinais não estão invertidos, a velocidade positiva e a aceleração negativa, sinais opostos. Então, a gente diz que aqui ele é retardado, tá? Retardado. Então, para o caso da velocidade positiva, aceleração negativa, progressivo retardado. Agora aqui nessa célula, velocidade negativa, aceleração positiva. Professor, sinais opostos. Sinais opostos, você já sabe o que fazer, né? Esse aqui é retardado. Retardado. Muito bem. E para o último, que é normalmente aquele que deixa o pessoal mais com a pulga atrás da orelha, é, ó, velocidade negativa, aceleração negativa também. Só que repara, o sinal é igual.
Se o sinal é igual, a gente chama de acelerado. Mas, professor, a aceleração é negativa. Não tem problema, porque o que a gente olha não é para o sinal da aceleração, mas é para a coincidência ou não com o sinal da velocidade. Então, onde os sinais coincidiam, a gente chamou de acelerado. Coincide aqui e coincide ali. Agora, onde eles não estão coincidindo, a gente chamou de retardado. Então, a gente aí tem uma variedade de movimentos, progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado retardado e retrógrado acelerado, que é bom você conhecer. Tá? É bom você conhecer porque daqui a algum tempo a gente vai colocar isso aí em gráficos. Vocês sabem que gráfico a galera sempre chega assim meio cheio de preconceito, tá? Mas não precisa ter medo deles, preconceito com eles, se você entendeu bem o que está escrito aqui, certo? Outra coisinha, antes de terminar, assim como a velocidade média, a gente também tinha uma velocidade instantânea, quando ΔT tendia a zero, como a gente tem velocidade média, a gente também tem aceleração instantânea, que é naquele ponto, naquele instante. Também se fazia a mesma conta, era o limite quando ΔV sobre ΔT, quando ΔT tendia a zero. Ou seja, a gente estava pegando um intervalo para calcular a aceleração média e convergindo isso aí para um ponto, para um instante. É basicamente isso que a nossa aceleração instantânea quer dizer. É um processo meio análogo à velocidade. Pessoal, eu vou mandar exercícios para vocês fazerem, fiquem atentos às nossas recomendações. Se você tem dúvida na aula ou nos exercícios que eu vou mandar, por favor, entre em contato. Não deixe de entrar em contato por vergonha. Pode ficar bem livre para falar o que você quiser aí. Muito obrigado, aguarde novas recomendações, fique em casa, lavem a mão, até sucesso!